Meus estimados alunos, quanto tempo, pessoal? De antemão já digo logo, peguem o livro de filosofia do 6º ano. Nós estamos aqui para fazer um pouco do estudo de filosofia através do nosso material, principalmente do 6º ano, certo? Focando no 6º ano. Então, é o seguinte, pessoal. Saindo um pouquinho da nossa aula tradicional, lógico que também nós estamos vivenciando esse momento de isolamento social. E para não ficarmos sem aula, um dos principais trabalhos que nós estamos tendo, nós professores do Educandário Dom Helder, estamos tendo essa preocupação com as videoaulas. Mas lógico que a gente não pode parar no tempo, a gente tem que estudar, porque se a gente deixar essa cabecinha aqui fria, vamos dizer assim, vai se perdendo informações importantes para o decorrer do ano e para os anos seguintes também. Então, vamos desenferrujar, né? Botar essas engrenagens para pensar. Porque só assistir desenhos, filminhos e séries, até que é bom, distrai. Mas aprendizado sempre é bom, né? Lembrando que conhecimento não ocupa espaço. Pelo contrário, sempre conhecimento é bom demais. Mas vamos lá. Então, pegando os livros de vocês, né? O livro de vocês do 6º ano, vamos partir para a página 39, né? Que está aqui na página 39, que logo no cabeçalho tem nosso cotidiano. Então é o seguinte, nós já estudamos a questão dos naturalistas, do início da filosofia, os primeiros filósofos e tudo mais. Mas agora a gente tem que também aprender a trazer esse aprendizado para o nosso cotidiano. Aí você me diz, professor, como é que a gente consegue fazer isso? Ou seja, a gente vai refletir os pensamentos, né, desses filósofos, com o que está acontecendo hoje, né? Atualmente, o que a gente mais vivencia é essa questão do coronavírus, né? A pandemia que está havendo. Mas vamos deixar um pouquinho de lado e vamos lembrar também de uma situação que é importantíssima, que vem desde a metade do século XX, né? Do século passado, e é uma das principais comentários que existem quando tem fóruns, principalmente de grandes países, que é a questão da ecologia, ou seja, da natureza. A gente tem uma grande situação que hoje o ser humano ele usa a natureza ao seu bel prazer, da maneira que quer e não está nem aí para as consequências. Lembrando que se a gente não tiver essa preocupação de organizar tudo agora, lá no futuro nossos descendentes, ou seja, nossos filhos, netos e tudo mais, eles vão ter problemas, porque não vai ter onde viver com dignidade. Porque se os rios estão sujos, se o próprio ar também está impuro, eles vão ter problemas de saúde. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, na página 39, como eu falei aqui, nosso cotidiano, nós temos como tema o seguinte: novas relações com a natureza. Então, vocês vão fazer a leitura. Vocês já estão acostumados com que eu estou trazendo essa maneira de ministrar minhas aulas. Eu trago as páginas, vocês vão ler e produzir. Mas lógico que eu não vou deixar solto, porque eu sei que vocês vão ter dificuldades. Então, qual é a ajuda, professor, que o senhor vai dar nesse momento? Então é o seguinte, vocês vão fazer a leitura, né? Aqui o título, Novas Relações com a Natureza, e nós temos com os subtítulos, A Natureza e as Ações Humanas, Dominar e explorar a natureza, aqui na página 40. E na página 41 nós temos relações de poder e nova mentalidade, certo? Que depois eu vou passar aqui para vocês fazerem essa atividade. Mas vamos lá, vamos tentar fazer um resumo breve. Se vocês lembram esses 2 capítulos que nós estudamos nas aulas passadas, né? Quando estávamos ainda no Educandário Dom Helder, nós estudamos sobre os naturalistas, que são os pré-socráticos, ou seja, aqueles filósofos que cuidavam de analisar, de conhecer a natureza. Eles não se preocupavam tanto em estudar o ser humano. A preocupação maior deles era o estudo da natureza, os fenômenos, a origem da natureza, né? Então, eles estudavam a physis. Quem falou? Massa. E muitos deles queriam saber qual era o início, né? Como foi que deu a origem. Mas vamos lá, nós temos aqui a situação seguinte, o ser humano e a natureza. Como é que o ser humano hoje, e há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, ele se dava com essa natureza? Como é que eles tinham essa preocupação? Usavam, abusavam e seja o que Deus quiser.
Será isso mesmo? Eu concordo, porque hoje o ser humano, principalmente as grandes indústrias, os países que se dizem capitalizados, países de primeiro mundo, eles usam boa parte da matéria-prima que vem da natureza. Só que usam de maneira, vamos dizer assim, irregular, sem pensar, sem organização. Como? Vão usando, vão fazendo o uso máximo que puder, sem ter um retorno. Né? O que acontece hoje, diferente, né, que eu estou querendo falar, algumas empresas, elas procuram fazer o reflorestamento, tipo empresas que fazem papel, livros, eles extraem da natureza algumas árvores, mas em outro momento eles replantam. Isso é bacana, mas será se todas as empresas fazem isso? Será se nós também fazemos isso? Porque nós temos a natureza aqui. Lógico que o nosso tipo de natureza é a caatinga, mas será que nessas grandes empresas que nós temos aqui do gesso, será se elas que pegam também para fazer a queima, né, da gipsita para se tornar em gesso, essa queima que eles usam principalmente material de plantas e tudo mais do nosso bioma da caatinga, será que eles também estão replantando? Será que daqui a alguns anos, como foi alguns estudos realizados, se diz que muito em breve, mas isso também que já diminuiu, né? Teve algumas preocupações do governo, mas se dizia que se continuasse, há 10 anos atrás, se continuasse do jeito que estava usando a nossa caatinga, logo em Araripina iria ter uma chuva ácida. Eu acho que vocês já devem ter estudado isso em geografia, o que é uma chuva ácida. Então, isso iria acontecer e talvez possa acontecer em Araripina, porque lá nós temos das maiores fábricas de gesso que estão concentradas tanto lá como em Ipubi, e o uso desordenado da nossa natureza vai desencadeando problemas. Mas vamos lá. A natureza e as ações humanas, vocês vão fazer essa leitura para entender, que até nós temos uma imagem aqui do que eu estou falando, mas aqui é em praia, né? Que o ser humano faz o uso da natureza indiscriminado e não tem noção do que pode se acontecer. Vocês vão fazer a leitura, né, das ações humanas e o que acontece. Vocês vão ver também dominar e explorar a natureza, porque se a gente for lembrar em história, a natureza é que não dominava o homem. E de acordo com o passar dos anos, o homem ele teve o domínio. Moradias, o fogo, a agricultura, né, caça e tudo mais. Então ele deixou de ser domínio para se tornar dominador da própria natureza. Que aqui vocês vão ter que fazer uma leitura bem minuciosa, porque requer um pouco de reflexão. E se não tiver calma, vai ficar sem entender. Nós temos aqui na página 41 relações de poder, ou seja, como é que o ser humano ele tem esse domínio, como essas relações de poder, porque quando você faz o uso da natureza de qualquer forma, indiscriminado ou não, você tem um poder sobre ela. Se você está usufruindo, é um poder. E a questão da nova mentalidade, né? Que essas situações que nós temos aqui, que diz assim, reflorestamento, vamos ter cuidado com a natureza, o bioma e tudo mais. Então vocês vão fazer essa leitura e chegar nas questões que diz o seguinte: levando em consideração, aqui na página 41 nós temos, levando em consideração o texto desta seção e o estudo desenvolvido nesse bimestre, ou seja, o que foi lido aqui e o que nós vimos no bimestre, né? Naquelas primeiras aulas que fala da física e tudo mais. Compare a ideia sobre a natureza dos primeiros filósofos com a mentalidade atual sobre o assunto. Ou seja, naquela época os filósofos, os pré-socráticos, né, os naturalistas, eles tinham uma mentalidade de que eles pensavam como? Como é que eles pensavam sobre a natureza? Como era a natureza daquela época para a de hoje? Entendeu? Se ficar alguma dúvida, lá embaixo, depois das descrições, vocês colocam nos comentários. 2. Por que a questão ambiental é considerada um problema complexo que envolve fatores sociais, econômicos e políticos? Professor, não entendi. Realmente ela está meio assim aberta, mas tenta entender. Por que a questão ambiental é considerada um problema complexo? Ou seja, a gente falar em uma questão ambiental parece ser fácil, mas é complicado. Por quê? Porque envolve situações como a economia, não é? Como a nossa vida hoje, o dia a dia. Porque se você for observar, a nossa casa, as paredes elas são feitas de materiais que são extraídos da natureza. E outras situações. E aí, se a gente deixar de extrair as coisas da natureza, vai ser bom para a economia, para a nossa vida e para outras situações? O livro. A gente precisa do livro para estudar. E aí, ele é feito de quê? Como é?
Então vocês vão ter que ter noção dessa situação. E 3, em sua opinião, viu? Sua opinião. Por que o texto prioriza a necessidade de mudança de mentalidade em relação à natureza, em vez de tratar de atitudes concretas para resolver os problemas ambientais? É o seguinte, porque eu tenho que mudar essa mentalidade minha, esse pensamento meu, ao invés de só me preocupar em, tipo assim, questões ambientais, vamos reflorestar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pensem, certo? Eu vou dar uma dica aqui que eu quero que vocês não usem, mas vou dar uma dicasinha que vocês não coloquem do jeito que eu estou falando, é isso que eu estou querendo dizer. Mas vocês podem produzir através dessa dica. Porque é o seguinte, como é que eu posso falar tanto em reflorestamento se eu não penso antes e digo, realmente eu estou desmatando demais? Eu digo, enquanto ser humano, nós estamos desmatando demais. Porque eu digo, eu posso fazer reflorestamento, mas ao invés de ficar só fazendo reflorestamento, por que não evitar a desmatação desnecessária? Olha aí, uma dica boa para vocês terem uma ideia. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu peço, destaque, né? 6º ano, filosofia, destaquem. Façam com calma, com paciência. Se tiver alguma dúvida, pode procurar algum dos familiares de vocês. Façam com a maior paciência do mundo, vai dar certo. É questão de calma. Você, professor, mas eu tenho dificuldade. A gente tem dificuldade em tudo, mas você fazendo e produzindo vai ser fácil no futuro, quando vocês tiverem outras atividades também de filosofia. Então, bons estudos, bom descanso. Eu sei que logo aí essa pandemia, com a graça de Deus, vai diminuir, né? Nós poderemos sair do isolamento social e iremos nos encontrar nas nossas aulas de filosofia. Então, pessoal, bons estudos!